Olá, irmãos, graça e paz de Cristo a todos, tudo bem? Estamos um pouco atrasados. Aí tá bom. O som tá bom. A gente está fazendo alguns ajustes ainda, a gente estava botando aqui o quadro, certo? A gente vai estar iniciando o estudo da seguinte forma: nós vamos estar apresentando o quadro para vocês. Aí a gente vai deixar vocês tirar um print, vocês anotam tudo que vai ser falado e depois vocês vão no quadro e faz a marcação do estudo, tá bom? Então eu vou começar apresentando para vocês o quadro do estudo, tá? Tá bastante coisa, bastante informação, talvez assim de cara vocês não vão entender, mas no passo a passo do estudo vocês vão conseguir entender. Basicamente a parte 1 e a parte 2 do estudo nós vamos apenas explicar, certo? O que está sendo feito aqui na criação. Quando Deus cria o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, nós vamos explicar. Aí quando chegar aqui na parte, deixa eu trocar de lá, 3 e 4, vai ter os textos para a gente poder ler. Bom, Thiago. Vai ter os textos para a gente poder ler. Só tem. Outro aqui. Outra lá. Tá aqui. É tudo no improviso, irmão. Mas, aí na parte 3 e na parte 4, a gente vai estar basicamente introduzindo, tá, os textos que vai dar a entender isso tudo que a gente vai estar explicando para vocês aqui em cima. E vocês vão ver quanto à revelação. E se por acaso não ficar muito claro nesse estudo, a gente mais para frente tenta fazer um outro, porque se vocês conseguirem entender isso tudo aqui, te garanto 100% sem medo de errar, vocês não vão ser passados mais para trás por ninguém, por líder nenhum religioso, ninguém, e nem teologia falsa de homens. Você vai conseguir ver a Bíblia de Gênesis a Apocalipse da forma correta que Deus queria que nós víssemos quando a gente olhasse para o princípio, tá bom? Então eu vou te apresentar aqui o quadro e a gente vai introduzindo os textos depois, tá bom? Primeiro a gente vai apresentar o quadro e depois vai introduzir os textos, beleza? Tem o Alan também. Eu tô atrás aqui, vigiando aqui. O Alan tá me ajudando aqui, mas ele vai aparecer também, tá? Aí vocês não reparam que a gente tá no improviso aqui, você pode ver, não tem um quadro branco, é cartolina, mas é para poder ficar mais fácil para vocês visualizar. E todos os irmãos que forem chegando na verdade, sejam bem-vindos ao estudo, tá bom? E no final, nós vamos estar deixando uns 10 minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Sobre a criação, tardes e manhãs, né? Tardes e manhãs aparece na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não com tanta frequência, mas aparece em locais corretos que Deus determinou que estivesse para que nós fôssemos fazer uma leitura correta no futuro, no tempo de hoje, e a gente conseguisse compreender o que Ele queria que a gente entendesse, tá bom? Então deixa eu apresentar aqui para vocês o quadro. Depois que eu apresentar o quadro, o Alan vai fazer uma oração para a gente poder começar o nosso estudo, tá bom? Então deixa eu apresentar para vocês. Na parte 1 aqui, você vai ver que eu botei uma luazinha, um sol, que representa tardes e manhãs. Depois a gente vai estar explicando mais aqui, tá? Mas de início é isso. Tardes e manhã dia 1º, tardes e manhã dia 2º, tardes e manhã dia 3º, tardes e manhã dia 4º, tardes e manhã dia 5º, tardes e manhã dia 6º. E no 7º dia não tem tardes e manhãs, tá bom? E a gente vai explicar o porquê. Porque a palavra descanso lá no 7º dia, ela é sabate. E está relacionado com sábado, ano sabático, jubileu, que era 50 anos, e o milênio de Cristo, tá bom? E todo esse processo aqui da criação, como a gente pode ver em Gênesis 1, no princípio, a palavra princípio significa reshit. Então tudo isso daqui, ó, é princípio, tá? Por que você deve gravar isso? Porque depois nós vamos estar lendo um texto em Isaías, e depois vamos estar também pegando Salmos com a segunda carta de Pedro, para a gente poder entender o que Deus estava passando aqui e o porquê que o 7º dia não foi contado tardes e manhãs. Como vocês estão vendo, tá vendo aqui, ó, do versos 3 ao 5 foi o primeiro dia. No verso 5 ele faz questão de dizer, foi a tarde e a manhã. Aí você vai estar vendo aqui que vai estar a mesma coisa. Aí depois no segundo dia do 6 ao 8. Aí no 8 também vai estar tardes e manhãs. Aí depois vai ser do 9 ao 13. Aí no verso 13 vai estar tardes e manhã do dia terceiro e assim nos outros também. Menos no 7º dia tem contagem de tardes e manhãs. E tem um mistério aí por quê, tá? Agora no segundo passo aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A live ela é de mistérios, revelações e maravilhas, tá? Isso tudo aqui é um mistério que Deus vai revelar na palavra e vocês vão ficar maravilhados, vai causar em nós maravilhas. E isso tem a ver com conhecer o nome do Senhor, tá? Que lá no Apocalipse,
diz que os que seguiam a besta tinham uma marca, mas os que seguiam a Deus também tinham um selo. E você deve entender que selo é esse. E conhecer essas coisas aqui faz parte daquele selo que aquelas pessoas estão sendo seladas lá no Apocalipse, tá bom? Na parte 2 nós vamos ver aqui, ó, tarde, está relacionado com Moisés, sombras da lei, lua e sombras da lei, lua e regida pela que rege a noite, ou seja, a lua que rege a noite. Isso está assim dentro desse tipo ligando aqui as 1 Tessalonicenses capítulo 5, porque aqui Paulo vai chamar a igreja de filhos do dia, tá? O sol rege o dia, é chamado de filho do dia, não filho das trevas. E a noite é as trevas, porque quando Deus está criando o primeiro dia, Ele fez separação entre a luz e as trevas e chamou a luz dia e as trevas noite. Então toda vez que fala não sois filho das trevas, está falando que vós não sois filho da noite. Então a gente viu aqui, então Moisés, tarde está relacionado com Moisés, sombras da lei, lua que rege a noite. Aí embaixo nós temos então manhãs, que está relacionado com Cristo, realidades da lei, sol e dia. E eu fiz aqui que rege o dia, né? Que na verdade é o sol que ilumina o homem de forma plena, ou seja, o dia, onde a gente pode ver todos os detalhes. Isso é Cristo. E aí Paulo coloca a gente aqui como filhos do dia, tá bom? E aqui embaixo aqui está dias e milênios. Por que eu botei dias e milênios? Aí que vai entrar o que eu falei para vocês que está lá em Salmos, me ajuda lá, Salmos 90, versículo 94. Versículo 4. Então, no Salmos 90, versículo 4, a gente não vai estar lendo, é só para explicar. Depois vocês podem ler. Nós vamos deixar vocês tirar um print. O Salmos 90, no verso 4, vai ser exatamente o que está na mente do apóstolo Pedro aqui, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 8. Onde ele vai dizer que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui em Salmos 90, verso 4, o Salmo de Moisés, né? Por coincidência é um Salmo de Moisés, e você sabe que quem escreveu Gênesis foi Moisés, inspirado por Deus. Se Moisés falou aqui no Salmos 90, você pode ler, versos 4, que um dia para Deus é como 1000 anos, você vai ver isso lá, e não está exatamente igual está em 2 Pedro, porque Moisés falou com as suas palavras, e Pedro falou com as dele, mas a ideia é a mesma. Você vai ver que Pedro aqui na sua segunda carta estava com o Salmos 90 na cabeça, Salmo 90 verso 4. E o Salmo 90 verso 4, Moisés tirou disso tudo aqui, porque ele estava lá no princípio. Foi no princípio que eu quero dizer assim, ele estava lá não, ele que escreveu Gênesis. Foi Moisés inspirado por Deus, ele escreve. Então Moisés falou com propriedade, falou que para Deus um dia como 1000 anos. 1000 anos como um dia. E Pedro faz a saída e volta. Ele fala assim, ó, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, ele queria que a gente calculasse um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus os milênios são dias. E essa figura aqui da criação, ela aconteceu, a criação aconteceu mesmo em 6 dias. Deus não precisava de descansar, porque Deus não se cansa. Mas ele deixa esse dia destacado aqui para poder profetizar o que a gente botou aqui logo embaixo, o milênio. E é isso que estava na mente do apóstolo Pedro aqui, ó, 2 Pedro 3,8, e também está na mente de Moisés. Então você vai ver toda essa questão nessa parte do estudo. Então, vimos isso daqui, agora vamos ver algumas coisas aqui interessantes, né? Vimos a questão do milênio, primícias. Profecia menores e profecias maiores primeiro, depois primícia. O que seria uma profecia maior e uma profecia menor? Eu botei moed aqui, ó. Moed no hebraico significa tempo determinado. E quando você vai ler o 4º dia, que Deus cria o sol, a lua, as estrelas, fala que é para tempos determinados. Lá está moed, tá? Por isso que eu botei moed aqui. Deus trabalha com tempos determinados. Por isso que eu disse para vocês aqui que no início do estudo, se vocês entendessem isso daqui que a gente vai passar para vocês, ninguém mais iria enganar vocês. Porque para tudo que Deus vai fazer existe um tempo determinado, não é a qualquer hora, de qualquer maneira, tipo Deus quer fazer agora, Ele vai fazer agora, não é assim, existe um tempo determinado, foi assim durante toda a história da Bíblia. Por que agora no final Deus iria mudar? Ele sempre trabalhou com tempos determinados, daqui a pouco o Alan vai estar falando um pouquinho também, mas eu estou introduzindo o estudo. Então Moed aqui, 4º dia, que tem a ver com o 4º milênio, guarda isso.
Ou seja, cada dia desse aqui é um milênio, porque Pedro falou, ó, não quero, irmãos, que vocês esqueçam que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é um milênio. Ou seja, primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, quinto milênio, sexto milênio e o sétimo milênio. Eu poderia até botar aqui o 8º dia, que seria a eternidade, mas não botei nesse estudo. No outro próximo a gente vai acrescentar o 8º dia. Mas aqui só até o 7º já tá bom, para a gente poder entender de começo. Então aqui no 4º dia, que eu botei Moed, é o 4º milênio. E Cristo vem, tá, irmãos? E vocês devem entender o seguinte, a contagem de milênios não é no fechamento de 1000 anos, mas é quando se abre. Ou seja, desde o momento que Adão foi criado, já começou o primeiro milênio. Não se cumpre lá no 1000 anos. Quando faz 1000 anos, você já tem o segundo milênio. Se você olhar para o nosso tempo hoje, a gente vê isso. A gente está em 2020. Ou seja, nós estamos no ano 2000. Para você ver que nós estamos no ano 2000, o certo então seria o quê? O século 20. Era para nós estar no século 20, mas nós estamos no século 21. O século é sempre contado como se fosse um ano, um tempo na frente, nunca atrás, entendeu? O milênio não se completa quando completa 1000 anos, mas é quando começa 1000 anos que começa o primeiro milênio. Quando você tem 1000 anos certinho, você já abriu um outro milênio. Então, isso é importante entender. Então tá aqui, ó, primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio. Cristo vem no 4º milênio. Aí você fala assim, não, Cristo vem no ano 3000. Sim, mas o ano 3000 é o 4º milênio. Então é isso que você tem que entender, tá bom? A contagem dos milênios. Não se conta literalmente como se conta 1, 2, 3, 4, tá? Então você vê que 4º milênio, tá? A vinda de Cristo. Então, Cristo morreu e ressuscitou o 3º dia. Aí você tem uma profecia em Oséias que fala que ao 3º dia ele nos daria vida. Isso é uma profecia menor, porque ao 3º dia Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou mesmo e trouxe vida à igreja. Isso é uma profecia menor. O que seria então uma profecia, que eu vou ter aqui, profecias menores e profecias maiores, certo? Profecias maiores e menores. A profecia menor seria essa que eu estou te falando. E que seria a profecia maior? Então, Cristo, ele morreu, ele veio e morreu aqui no 4º milênio, e ele vai nos dar vida no 3 dias depois, ou seja, você vai contar 1, 2, 3, vai dar o milênio. No milênio de Cristo ele vai nos dar a vida, vai ressuscitar o corpo. Ele já ressuscitou, o cabeça já ressuscitou, mas o corpo ainda não. O corpo ainda vai vir à existência com ele, vai dar vida ainda, tá? Embora a gente já tenha vida eterna, mas é importante você entender que as coisas espirituais, literais, elas vão se cumprindo, elas vão se cumprindo. Nós, Paulo disse que nós ressuscitamos com Cristo, mas a pergunta é, você deixou de pecar? Então se você deixou de pecar, você não teve um corpo transformado. Então é apenas como se fosse uma sombra, tá? Quando você batiza, que você tá uma nova vida com Cristo, é uma sombra. Você ainda vai ser revestido do incorruptível e da imortalidade. E isso se cumpre aqui, ó, no 7º milênio, ou seja, no reino de Cristo, tá bom? Então, esse ponto aqui, em primícias. Agora entra a questão das primícias, que aparece no Apocalipse, né, Alan? O porquê que Deus não contou aqui, ó, tardes e manhãs. Eu botei não contou tardes e manhãs. Ele só contabilizou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Porque quando você somasse 6 dias vezes 24 horas, dava 144 horas. É os 144 que estão aparecendo no Apocalipse. Primícia, é um número literal, não é um número que vai apontar para um povo, que vai apontar para uma obra que Deus fez, tá bom? Aí quando você vem aqui, quando você vem aqui 400 anos de cativeiro no Egito, vezes 360 dias, que era o ano, 144 mil. Quando você pega as 12 tribos, vezes os 12 apóstolos, os 12 discípulos, dá 144. E eu botei primícias, tá? A questão das profecias aqui, deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Profecias maiores e menores, não esqueci. Aqui primícias, que eu estava falando, tá vendo? Então, ele queria que nós contássemos desses 6 dias para a gente lembrar de primícias, tá certo? Então, tá explicado essa parte aqui. Esse 6 mais 7 aqui, que é igual a 13, a gente vai estar explicando depois, não vai ter tanta necessidade de explicar ele agora. Eu botei aqui, mas depois eu explico melhor, porque senão pode confundir. Vamos focar somente nisso que eu já falei até agora. Agora nós vamos começar a introduzir o estudo. Aqui embaixo nós vamos estar lendo os textos, certo? Eu botei aqui, ó, Adão, Moisés, que é a lua, tarde, noite. Aí aqui eu botei Cristo, que é o sol, que é manhãs.
que é manhãs e dia, tá? É a mesma coisa que está aqui nesse canto aqui, ó. Só que eu botei aqui que ficou melhor aqui. Então eu não vou explicar isso aqui, senão eu vou perder tempo. Mas aqui sim eu vou explicar, ó. Gênesis 1, do 1 ao 2, mostra o Adão. O homem na total escuridão. Ou seja, quando Adão peca, a Bíblia vai dizer que a morte reinou, nós vamos estar lendo depois, de Adão até Moisés. Porque não tinha lei, o homem estava sem esperança. Ainda não tinha uma lua para iluminar o homem. E muito menos o sol, porque o sol viria bem depois. E depois aqui embaixo nós temos uma chave que é Gênesis 1, do 3 ao 5. Gênesis 1, do 3 ao 5 é quando Deus cria o primeiro dia. E na criação do primeiro dia existe uma profecia gigante que ela se aplica em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando Deus diz assim, ó, haja luz e houve luz. E fez separação Deus entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Para você ver que essa era uma profecia, tá, irmãos? É uma obra de Deus, é Deus criando algo em forma de profecia. Ele pegou aquilo que ele fez literalmente e transformou numa profecia que se aplica em todas as escrituras. E você vê que Paulo fez isso exatamente aqui no texto que eu marquei, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de 1 a 4. Gênesis 1, tá ali. É Gênesis 1. Gênesis. É, Gênesis 1, do 3 ao 5. Ele é uma profecia. A criação do primeiro dia é uma profecia. E Paulo aplicou essa profecia aqui, ó. Chamando os Tessalonicenses de filhos do dia. Filhos do dia. E não das trevas. Filhos do dia. Ó, e não das trevas. Tá bom? Então, entendido isso daqui, você vai ver aqui uma profecia que aponta também para Moisés e para Cristo. E aí você vai ver, Moisés é o homem na noite, iluminado pela lua. Aí eu botei sombra. Cristo é o homem no dia, pleno pelo sol, ou seja, iluminado pelo sol. E aí eu chamei de realidades. Agora nós vamos começar a ler os textos, tá bom? E aí vai ficar mais claro na mente de vocês o porquê que a gente entende que Moisés a gente compara com a lua, Cristo a gente compara com o sol, Adão nós comparamos com os primeiros versículos ali de Gênesis, onde a terra era sem forma e vazia, ou seja, era a terra sem nada. Adão, quando ele peca, ele não tinha mais esperança, porque não tinha lei e não tinha mais nada. E no texto que a gente vai ler aqui, Paulo vai falar que de Adão até Moisés reinou a morte, ou seja, não tinha esperança. O homem tinha esperança de morrer, nós hoje não. Nós hoje temos a esperança de ressuscitarmos com Cristo no terceiro dia, que é o terceiro milênio, certo? Agora, se você quiser falar alguma coisa, já apresentou o quadro, vai estar lendo os textos e introduzindo melhor. Que até Isaías fala que Cristo, né, é em terra seca. Ah, tá. Porque ele estava mostrando para nós que também nas tábuas da lei que o povo estava com o coração tão duro para a palavra dele que futuramente ele ia escrever a tábua não em pedra, mas sim no coração do seu povo. E também, se você for em Efésios, diz que a gente é, por natureza, merecedores da ira de Deus, merecemos, mas Deus proveu salvação para nós, que é através de Cristo, que é através, cumprindo o quarto milênio. Porque se for ver em Ezequiel também, Ezequiel 47, ali quando está medindo o rio, em mil e côvados, que a altura do rio, que a humanidade, né, seria a humanidade ali, não suportaria. Se você for ver em Ezequiel ali, tem mais 2.000 côvados que podia atravessar, mas só que Deus não quis a gente falar através, porque a gente teria buscado ali o descanso do outro lado do rio, que seria o sétimo milênio. E sim, aí a gente vai estar lendo um texto aqui em Isaías, e essa questão aqui que eu disse para vocês, que eu não ia falar que é 6 mais 7, que é igual a 13, o Alan citou aqui a questão de Ezequiel, são textos que não está gravado aqui para leitura, mas a gente está trazendo a mente de vocês para poder enriquecer o entendimento de vocês. Josué, muitas pessoas cometem um erro, assim, que eu acho desnecessário, não vai tirar a salvação de ninguém, mas é um erro, em falar que Josué deu 7 voltas em volta da muralha para a muralha cair. Você pode ler lá o livro de Josué. Josué deu uma volta no primeiro dia, ó, presta atenção, irmãos, ó,
uma volta no primeiro dia, uma volta no segundo dia, uma volta no terceiro dia, uma volta no quarto dia, uma volta no quinto dia, uma volta no sexto dia. Quando foi no sétimo dia, Josué deu umas 7 voltas. Aí você calcula 6 com 7 igual a 13. Ou seja, na 13ª volta, Jericó cai e Josué entra na terra prometida. Mas a terra prometida dá sombra. Olha que eu botei sombra aqui. Era sombra, tá? Agora, na realidade, você vai pegar 6 dias. Por isso que Deus queria que a gente contasse só esses 6. E Ele separou o 7º dia, botando ele no futuro. Ou seja, sabatismos, que aparece lá em Hebreus 4. Ou seja, o descanso, o mundo vindouro. Ele mandou a gente contar esses 6 dias da criação e mais 7 milênios. Porque os outros 7 milênios calculados com esses 6 vai ser igual aqui em Josué. 6 mais 7 vai dar 13. Ou seja, no 13 você vai estar onde? No milênio de Cristo. A verdadeira terra prometida. E não aquela que é sombra. E o escritor de Hebreus fala muito bem sobre isso. Embora a gente não vai estar lendo aqui agora, mas você pode estar lendo depois Hebreus 4. Hebreus 4 é uma chave para poder entender isso que a gente falou aqui agora para você, a questão de comparar a criação com Josué. E detalhe, Josué e Jesus é a mesma forma, tá? É Yehoshua, tá? No hebraico, que significa Deus salva, ou salvação, né? De Deus. E você vai ver que o Josué, ele entra com o povo no descanso mais sombra, e você vai ver que o povo, que as primícias, Reshit, que aparece lá em Apocalipse, a obra completa de Deus, também vai entrar num descanso com Cristo, Jesus, que também é a mesma expressão de Josué. Isso não está ali por um acaso, tá, irmão? Josué não entrou na terra prometida com o pessoal por um acaso. Deus já estava criando uma profecia na nossa mente no futuro, tá bom? Então eu vou estar lendo aqui um único texto, para a gente poder introduzir agora o estudo. Diz assim, ó, Isaías 46:10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele está dizendo que desde o princípio, ó, desde o princípio ele está mostrando o fim. Por isso que no Apocalipse enfatiza dizendo que Jesus ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o último, o primeiro e o último. Ou seja, queria que a gente lembrasse de Isaías 46:10. O princípio, Deus está revelando o fim. Por isso que eu botei aqui, ó, mistério, revelação e maravilha. Se o livro do Apocalipse, irmãos, é revelação, você deveria se perguntar, então cadê os mistérios? Porque para ter revelação tem que ter mistério. E aí se você vem para esse texto de Isaías, você vai obter a resposta. Os mistérios do livro do Apocalipse, que é uma revelação, ou seja, as revelações de Apocalipse está justamente o que? No princípio e não no fim. Aí as pessoas buscam o mistério da revelação no fim. Por isso que erram quando vão entender o Apocalipse. Faz uma leitura totalmente sem sincronia com a palavra de Deus, tropeçam, deixam muitas lacunas sem preencher e depois fala pra gente que a gente tem que ter fé. Ou crê ou não crê. Não funciona assim, irmão. Isso é uma adoração forçada, isso é um estrupo à noiva do Cordeiro. A noiva tem que entender, tá? Ninguém pode chegar lá e falar uma língua que ninguém vai entender, senão não vai edificar. Paulo fala sobre isso também. Então tem que haver entendimento para ter edificação. Então a gente explicou. Você viu aqui então que a função dessas coisas que Deus fala aqui em Isaías 46:10 é isso, ó, trazer, mostrar os mistérios. Aí a gente vai para o fim, o Apocalipse, a revelação. Aí quando você colocar as revelações dos mistérios e aplicar os mistérios nas revelações, você vai entender. Aí você vai ficar o quê? Maravilhado, vai virar maravilhas. Daniel chama aquelas coisas lá que Deus revelou para ele no livro de Daniel todo. No capítulo 12 ele vai falar assim, Senhor, quando acontecerá essas maravilhas? Ele chamou tudo de maravilha, aí 70 semanas, todos aqueles mistérios da estátua, dos animais, entendeu? Do bode, do carneiro, ele vai chamar essas coisas de maravilha. Ele pergunta quando acontecerá isso. Aí o Senhor vai falar uma data, que a gente não vai ficar falando aqui, que não vem o caso agora, é um outro estudo, mas de início então é isso daqui. Agora a gente vai estar lendo os textos e vai estar aplicando isso tudo que a gente falou para vocês aqui, beleza? Deixa eu sair aqui se vocês quiserem tirar um print, para vocês depois estar anotando. O interessante é que vocês anotem, irmãos, tá bom? Não está 100% esticado, mas dá para poder ver. E qualquer coisa depois vocês fazem pergunta para a gente aí, do que vocês não entenderam, que a gente vai estar explicando. Amém? Alan?
Vamos começar lendo então. Gênesis 1. Gênesis 1, mas só deixa eu falar um negócio aqui que eu esqueci. Você talvez pense assim, Tiago, eu quero ouvir falar sobre Jesus. Então a gente já falou sobre Jesus aqui. A gente falou sobre o milênio, quer dizer, de Cristo, quando ele vem, tá? E uma outra coisa que eu esqueci de detalhar para vocês, eu botei um risquinho assim no segundo dia, no quarto dia e no sexto dia. Por quê? Porque isso vai aparecer em Apocalipse 12. No Apocalipse 12, Deus vai estar mostrando esse tempo aqui e esse tempo aqui, tá? Antes do milênio de Cristo. Vai aparecer em Apocalipse 12. Tardes e manhãs também. Hã? 2, viu? Tardes e manhãs. Moisés e Cristo. Então, isso tudo vai estar espalhado lá no Apocalipse 12 também, de uma forma mais não visível. Só que vai estar visível lá é a lua e o sol. Lá não vai aparecer tardes e manhãs, mas vai aparecer a lua e o sol. A mulher tem isso daqui lá. E depois vai estar explicando sobre isso. Mas o estudo em si é para você entender o quê? A transição das alianças. Aí eu aponto para o sol e para a lua, ou seja, Moisés e Cristo. Transição das alianças. Para você entender a plenitude dos tempos. O arrebatamento nunca pode ser aplicado em lugar nenhum aqui que não seja no momento exato. Não é verdade? Sim. Porque senão você está jogando por terra o que ele falou aqui, que no princípio ele revelava já o fim. Ou seja, lá no princípio ele já estava construindo o fim. O fim não pode ter um outro partido se não vier do princípio. Então você vai estar entendendo a plenitude dos tempos, você vai estar entendendo também os mistérios da eternidade. Por exemplo, Adão, quando ele cai e fica em total escuridão, você está vendo aqui Gênesis 1, 2, que o Alan vai estar lendo agora. Ou seja, era mistério da eternidade. E vai muito além do que isso, irmãos. Às vezes nessas figuras que a gente está lendo aqui, Deus está mostrando profecias. Por exemplo, a gente falou de profecias maiores. Cadê? Profecias maiores. Profecias maiores e profecias menores, não é isso? Ou eu estou errado? Sim. Não. Sim. Deve ser menores e maiores. Menores e maiores. Então, essas profecias menores e maiores, elas se cumprem igual eu te mostrei aqui, ó. Aqui mesmo, no quarto milênio, quando Cristo vem, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Uma profecia menor. A profecia maior, a ressurreição ao terceiro dia. Ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Entende? Ou seja, depois de 3 dias, ele vos dará a vida. Ou seja, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E é basicamente isso daí. A questão que eu ia te falar aqui do mistério da eternidade é que às vezes nenhuma profecia, por exemplo, você vê um cumprimento no tempo do fim, como a gente viu aqui, e uma no tempo de Cristo. E isso acontece muito. Por exemplo, o Apocalipse 12 ele tem a parte que se cumpre em Cristo e a parte que se cumpre no fim. E os irmãos tentam colocar tudo no mesmo lugar e dá errado. Por isso que ficam totalmente um estudo sem pé e sem cabeça. Tá bom? Então é basicamente isso. O Alan vai estar lendo aqui Gênesis 1, 2. E a gente vai estar explicando então o porquê que a gente entende que Adão está ligado com essa parte de Gênesis 1, 2. Tá bom? Leia, Alan. Orar primeiro. Vamos orar, esqueci. Pode orar. Senhor Deus, estamos aqui para apresentar isso tudo, pessoal, para que possa estar sendo edificado nessa tarde, que possa estar subindo como aroma agradável, como diz na Bíblia também, que há sacrifício na tardes e manhã, para que o povo possa entender verdadeiramente a tua palavra. Essa é a oração do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Gênesis 1, versículo 2. Primeiro começa no 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E a escuridão cobria a face das águas. E o Espírito de Deus movia sobre as águas. Só 1, 2, né? Só 1, 2. E você pode ver também quando Jesus se revela como o rio da água da vida, né? E aqui fala a escuridão cobria a face das águas, quer dizer, um homem total em escuridão e pecado, que vem também a partir aqui da noite, tarde e à noite. Só que ainda não era como se fosse o homem na noite, sem a luz da lua ainda, era só a noite mesmo. Por isso que fala que a morte reinou, que é o texto que eu vou ler agora, de Adão até Moisés. Ou seja, não existia esperança nenhuma.
Porque quando você tem a lua, você ainda tem uma esperança para se guiar. Agora, quando você não tem lua à noite, as coisas ficam muito mais complicadas. Tá bom? Então, Alan leu esse primeiro texto e aí a gente aplica Adão. Aí estava mostrando que em Gênesis 1, do 1 ao 2, sem forma, vazia. Era como estava Adão. Adão não tinha forma e estava vazio. Por quê? Deus fez ele perfeito, mas depois da queda, ele vai ficar sem esperança. Deus não abandonou Adão, não é isso que a gente está dizendo. Mas ainda não tinha a lei, Deus não tinha revelado a lei e nem o sol, ou seja, não tinha tardes e manhãs ainda. Entendeu? Assim, existia tardes e manhãs, tá, irmãos? Não estou dizendo que o dia não tinha contagem. Tinha contagem, tardes e manhãs. Mas quando a gente apontou aqui tardes e manhãs tudo, a gente está apontando para isso aqui, ó. Lei, sombra da lei em Moisés e realidade da lei em Cristo. É isso que está sendo mostrado aqui por Deus, aqui tardes e manhãs, tá? Não ignorem isso, porque no princípio, eu deixei bem aqui em cima, no princípio, ele revela o fim. Tá bom? Então agora eu vou ler um outro texto aqui que está em Romanos 5, 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, um outro ponto interessante, a questão dos dois Adão. Esse aqui é o primeiro Adão, e esse aqui é o segundo Adão. Mas pode chamar de segundo Adão, Cristo. A Bíblia não fala segundo Adão, mas é o segundo Adão. Porque Paulo também chama Cristo de segundo Adão. É, o último Adão, né? Acho que no original tá último, não tá segundo não. Mas a gente põe como segundo porque não teve outro Adão. Nenhum outro homem foi chamado como Adão, a não ser o primeiro e Cristo. Então é o segundo Adão. E isso se aplica num outro estudo que a gente não vai estar tratando aqui agora, que é as duas casas de Israel. É da onde surgiu a igreja. Você vai ver que, é só para você entender, Jacó e Esaú. Esaú, não é isso? Esaú. Quem tinha direito da bênção da primogenitura? Esaú. Mas quem recebeu? Jacó. Isaac e Ismael. Quem era o primogênito? Ismael. Mas quem recebe a promessa? Isaac. Aí você vai vendo isso passando, quando chega em José, né? Jacó vai abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim. Quem tinha o direito da primogenitura era Manassés, que era o mais velho, mas Deus abençoou Jacó, né? Deus através de Jacó abençoou quem? Efraim, que é o mais moço. Ou seja, o segundo. O primeiro foi Adão. Só que o direito é passado ao segundo. Ao mistério. Deus criou uns céus e uma terra. A gente vê aqui, acho que é no segundo e no terceiro dia, eu acho que está a questão de separação de águas em cima e embaixo. Deus chama de céu, de firmamento, né? Ou seja, um dia, Apocalipse diz que vai ser feito um novo céu e uma nova terra. Ou seja, a primeira terra vai perder lugar para a segunda terra que vai ser construída aqui no milênio. E o primeiro céu vai perder lugar também para o segundo céu que vai ser construído aqui no Apocalipse. Então você vê que em toda a Bíblia Deus está mostrando o primeiro perdendo a sua vez para o segundo. Entendeu? Isso é mistério, irmãos. Então, a gente viu aí, a morte reinou de Adão até Moisés. Então, é como se aqui agora em Moisés, Deus dissesse assim, ó, haja luz. Claro que ele já tinha dito isso há muito tempo. Caim e Abel é uma figuração perfeita de luz e trevas. Quando em Gênesis 3, Gênesis 3, 15 e 16, fala que Deus colocaria inimizade entre a mulher e a sua semente, a descendência sobre a sua semente e a descendência dela com a serpente. Ou seja, o descendente dela com a serpente. Está falando de Cristo. Mas isso se aplicou em Abel e Caim. Isso se aplicou também em Jacó e Esaú. Se aplicou em Ismael e Isaac. Entendeu? Se aplicou nos dois filhos de José. Isso foi se aplicando durante o decorrer do tempo. E Davi também. Isso. Deus estava ali formando a luz e as trevas. Nesses 6 milênios, Deus está fazendo isso. Separando a luz das trevas. Entendeu? Então, basicamente a gente viu que é isso daqui. A gente deu essa primeira parte. Ou seja, Adão é como se fosse essa parte aqui, ó. Antes, porque se o dia começou com a tarde, era para ter havido uma manhã anterior. Cadê essa manhã? Não existia, porque era sem forma e vazia a terra. Ou seja, era Adão,
antes da lei. Agora nós vamos começar a ver um Adão pela lei, ou seja, um homem que é Adão, iluminado pela lua, ou seja, pela lei, a lei de Moisés, tá bom? Então a gente viu isso daqui, agora nós vamos começar a ler os outros textos. Alan, lê em Números 28, do 1 ao 4. 28, do 1 ao 4, para nós entendermos a questão da lua, tá, irmão? Nós vamos estar agora mostrando para você que lua tem a ver sim com tardes e noites, tá bom? Achou? Achei. Pode O ler. Senhor disse a Moisés, da seguinte introdução ao povo de Israel: não deixe trazer alimento para oferecer especialmente a vocês. Parece a mim são aroma agradável, que deverão ser oferecidos com o holocausto certo. Entendeu? Falou de tarde? Não, ainda não. E disse-lhe a sua oferta especial a vocês: apresentar ao Senhor como holocausto diariamente 2 cordeiros e um de um ano sem defeito. Sacrifiquei um cordeiro pela manhã e outro ao entardecer. Apresentar também uma oferta de cereal aos 2 quilos de farinha, melhor qualidade, misturar como 1 litro de azeite puro de oliva para apreciar. Só. Eu fui até o 5, mas Até o 4 fala. Você viu? Então ele está enfatizando que tardes e manhãs. Isso que está na lei, irmãos, você deve entender que é um pano de fundo para a gente entender no futuro. Ou seja, Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, acho que é 6:10, 1 Coríntios 6:10 ou 2 Coríntios, agora não me lembro. Ele fala que essas coisas do passado, Deus fez figura para que a gente não tropeçasse nas do futuro. Ou seja, quando a gente olhasse para aqui, sacrifícios sendo feitos tardes e manhãs, ele queria que nós, Paulo fez sinal, ele queria que a gente lembrasse de tardes e manhãs, na visão de Deus, não na visão do homem, dia literal, mas na visão de Deus, milênios. A visão do homem é dias literais, na visão de Deus são milênios. Ou seja, nós estamos quase fechando esse milênio aqui, ó, na visão de Deus, ó. O 6º milênio, para a gente entrar nesse milênio aqui, que é a vinda do Senhor Jesus, a besta e o falso profeta sendo jogado no lago de fogo e o milênio sendo estabelecido, ou seja, a igreja vai receber galardões, ou seja, cargos, para reinar 1000 anos com Cristo, e depois dos 1000 anos nós temos a eternidade, que seria o 8º dia. A gente não botou aqui, mas no próximo estudo a gente vai estar colocando, tá bom? Mas de princípio você deve entender isso. Deus, na visão do homem, o homem olha para isso aqui e não consegue nem se localizar, mas Deus, quando olha para esses pontos, Deus está vendo esse dia aqui, ó, já praticamente ele já amanheceu, ele está indo para a sua tarde. Quando chegar na tarde desse dia, necessário que venha o próximo dia, o 7º milênio. Entendeu? Mas só que no 7º milênio não tem contagem de tardes e manhãs, por quê? Porque Deus deixou em destaque para nós um milênio, onde nós vamos estar com Cristo. E não é porque é um descanso, né, Alan? Alan pode até comentar um pouco, que nós vamos ficar de braços cruzados, não, irmãos. Tem gente que chega a acreditar que a segunda vinda de Cristo, ela se dá a gente descansar, ficar de braço cruzado olhando para o tempo. Não se aplica isso não, irmão. Nós vamos trabalhar, nós vamos ensinar as nações que vai restar aqui no milênio. Não é o assunto agora do estudo, mas para você entender, tá? Deus está vendo isso daqui, ó. O 6º dia já amanheceu, tenho certeza que já amanheceu, está quase entrando na parte do outro dia. Quando entrar o outro dia, não conta tardes e manhãs. Mas a gente sabe que o final do dia é na tarde, então tem que ter uma tarde aqui para poder finalizar o 6º milênio, o 6º dia, para poder começar o 7º dia. Entendeu? Então o Alan leu aí, Deus queria que nós olhássemos para tardes e manhãs, tá, irmãos? Tardes e manhãs, para a gente poder lembrar disso daqui, para a gente poder lembrar de uma profecia maior, e não aquela profecia menor que a gente leu de Cristo ressuscitando apenas no 3º dia, literalmente, tá? Mas uma profecia maior, que vai se cumprir no corpo de Cristo aqui, ó, no 7º dia, ou seja, no 7º milênio, tá bom? Então deixa eu ler aqui o próximo texto agora, que está em Gênesis 1, do 14 a 19, não é isso? Gênesis 1, 14 a 19. Diz assim, ó. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus,
para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, sol, o menor para governar a noite, lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Houve tardes e manhãs, o quarto dia. Você vê, irmãos, que no quarto dia, que bate na sincronia com os milênios, Deus está fazendo céu, sol, lua, um para conduzir a noite. A gente colocou por aqui, quer ver? A lua, tarde, lua. Ou seja, ela vai conduzir a noite. A gente viu aqui, ó, noite, tá vendo? Tá tudo sincronizado. A gente está mostrando para vocês aqui agora. Lua, noite. A lua guia a noite. E a noite é tarde. Quando começa a tarde, ela é noite. Tá bom, irmãos? Chama de tarde, mas é noite. Quando fala que foi a tarde e amanhã, tá falando foi a noite e amanhã. Ou seja, a lua e o sol. Então esse é o destaque que Deus queria dar aqui. E você vê que eu estou mostrando para vocês aqui a importância do sol e da lua na história, tá? Por isso que Paulo faz essa aplicação aqui correta. Ó. Ele fala, vós sois filho do dia. Você acha que Paulo está tirando isso da onde? Da criação, irmãos. Ele está olhando para a criação, ele está entendendo tudo isso aqui que Deus está falando. Por que ele chamou de filho do dia? Porque nós estamos debaixo dessa aliança aqui, ó. O sol da justiça, Cristo. Por isso que ele falou, vós sois filhos do sol, vós sois filhos do dia, vós sois filhos da manhã e não da noite. Vocês não viveis mais nas sombras, mas nas realidades da lei. Realidades, ó, realidades, essas coisas que eu estou falando para vocês. Então, as perguntas, o porquê que Deus não contou tardes e manhãs, o porquê que Deus não contou manhãs e tardes, sim tardes e manhãs, é porque tinha esses mistérios. Deus estava revelando algo que estava na eternidade. Quando a gente viu aqui, eu estou recapitulando, quando a gente viu aqui com o Alan liu Gênesis 1, que na verdade está aqui, ó, Gênesis 1, 2, e a gente ligou Adão, o homem na completa escuridão, Deus estava mostrando a eternidade. Ou seja, tinha coisa para se resolver. Você acha que estava tudo perfeito no céu? Satanás já tinha começado a sua guerra lá em cima. A guerra da mentira com a verdade. Então, Deus estava enfatizando isso. E através do homem, Deus estaria revelando, assim, de uma forma plena, visível e invisível. Porque o Pai ele é invisível, mas o Filho é visível. Paulo fala em Colossenses que Deus, o Pai, ele é invisível, mas o Filho é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus se revelou no plano espiritual, ou seja, a eternidade passada, e Deus está se revelando no plano literal para a nossa próxima eternidade. Deus está deixando tudo bem claro. Deus elegeu os anjos pela verdade, agora está elegendo os homens pela verdade. Por isso que Paulo fala em Colossenses, revestidos da verdade. E nesse estudo aqui que a gente está dando, cai por terra pré-tribulacionismo, cai por terra amilenismo, que diz que não existe um milênio, que aquilo é só uma figura de linguagem. Cai por terra o pós-milenismo, que acredita que o milênio está acontecendo agora. Cai por terra o preterismo da igreja adventista, que diz que essas profecias todas já se cumpriram e que inclusive a última semana do profeta Daniel se cumpriu lá no tempo de Cristo e de Estevão. Absurdo essas coisas. Então esse estudo aqui, eu te falei, ele é mistérios, revelações e maravilhas. Não tem como você olhar para isso tudo aqui que estava na mente de Pedro, estava na mente de Paulo, estava na mente de Moisés, estava na mente do escritor de Números, que é Moisés, estava na mente de Paulo em Romanos. Não tem como você desvincular isso. A gente vai ver que estava em Malaquias. Malaquias vai falar sobre essas coisas também, o sol. Por que que Cristo é chamado do sol? Sol da justiça. Da justiça. Entendeu? Pode comentar lá. Em Salmos 34, louve ao Senhor, vocês servos, todos de noite, na casa do Senhor. Levante a sua mão para o santuário e louve ao Senhor.
de Sião. Abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. Entendeu? Olha só. Isso aqui, irmão, se dá ao conhecer o nome do Senhor. A marca da besta, ela revela o número da besta, ela revela o nome da besta e também a imagem da besta. Está tudo vinculado. É número, imagem e nome. Número, imagem e nome. Os servos do Senhor também vai reconhecer o seu Deus, tá? Por uma numerologia e também por um sinal, por um selo, por um conhecimento. Tá bom? Jesus diz na sua oração sacerdotal, a oração que ele faz em João 17, ele vai falar que nós somos guardados pelo nome do Senhor, porque ele nos revelou o nome do Senhor. E aí a pergunta é, como que Jesus revelou o nome do Senhor? Qual foi o texto que Jesus virou e falou assim, o nome do Pai é Yausha, como dizem por aí, é Yahvé. Nunca teve esse ensinamento, mas você vê Jesus ensinando essas coisas aqui, ó. Tá bom? Ele estava ensinando essas coisas. Só que não igual a gente está fazendo aqui agora. Ele fez por parte. Aí depois os apóstolos veio e botou nas suas cartas. E a gente fez uma recapitulação da criação em poucos textos, né? A gente poderia pegar muito mais textos para poder enriquecer esse estudo. Mas você vê que pela mente de Pedro aqui na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 8, ligado, e que ele estava com a sua mente nisso daqui, ó. Salmos 94. E Moisés, que escreveu o Salmos 94, ele tinha isso daqui em mente, porque foi ele que escreveu isso aqui. Foi Moisés que foi inspirado por Deus a não contar tardes e manhãs no sábado. Ou seja, no sétimo dia, o dia da criação. Aí fica mais, para quem quiser guardar o sábado, não existe pecado em guardar o sábado. Mas você não pode sair dizendo por aí que a ausência de guardar o sábado é a marca da besta, que a marca da besta é um decreto dominical. Isso é doideira. Isso é enganar os irmãos, tá? Isso é enganar os irmãos e Deus vai cobrar, seu galardão vai ser tirado, tá? Porque o pessoal fala que quem guarda o sábado conhece mais o Senhor, né? Mas aí entra acerca que Paulo diz em Coríntios, que eu conhecerei como serei conhecido, que a gente vê ele como um espelho obscuramente. Isso aí. E nós só vamos ser homens plenos do conhecimento de Deus no milênio. Mas agora se você está achando que se você ficar de bracinho cruzado aí, assistindo Netflix, assistindo Beyblade, assistindo Dragon Ball Z, jogando Free Fire, eu nem sei se assim se pronuncia Free Fire, sei lá, se jogando Free Fire, jogando futebol, jogando Playstation, jogando Xbox, nada disso é pecado, irmão, nada disso é pecado. Assistindo o jogo do Flamengo, jogo do Botafogo, Liga dos Campeões, não importa o futebol, e deixando de meditar nessas coisas que você está achando que você vai ter conhecimento pleno de Deus no milênio, você se prepara para ser um anjo numa escala menor, tá? Porque nós seremos como os anjos e nós vamos reinar com Cristo. Aí se você não reinar sobre nenhum bairro, não fique chateado, tá? Porque tempo para poder conhecer você está conhecendo. Você poderia estar estudando essas coisas. Você já viu essas coisas aqui? Está na sua Bíblia. Só que você tem preguiça de pegar para poder meditar, prefere assistir um jogo do Flamengo, prefere assistir jogar um Free Fire, assistir canais do YouTube que são verdadeiras porcaria. Por exemplo, Thiago Lima, Rômulo Marascrim, Romilson Ferreira, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias, Paulo Júnior, Silas Malafaia, só lixo, só porcaria, irmãos. É a verdade, só porcaria. Homens que perturbam o evangelho. Agora também, verdade revelada, se você segue esse homem aí, o Neemias Gomes, ensina que se você não crê naquilo que ele está ensinando no canal dele, você é filho do diabo, literalmente filho do diabo. Ele até diz no canal dele que a Eva teve relação sexual com o diabo, é isso mesmo. Caim é filho do diabo e não de Adão, mesmo Gênesis falando que Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. Ele torce isso com apócrifos e diz que nós somos literalmente filhos da serpente se nós não cremos naquilo que ele ensina no canal dele. Aí vocês ficam seguindo essas porcarias e essas maravilhas aqui, ó, estão na sua cara. E um dia Deus vai te cobrar tudo isso. Entendeu? É uma mensagem, é um estudo, mas eu estou te despertando, é um estudo de despertamento. Você acha que eu gastei tempo sincronizando os milênios, descobrindo todas essas coisas? Isso daqui não é novo não, irmãos.
Irmãos do passado, da época de Paulo, Pedro, o próprio Pedro, aqui ó, 2 Pedro, ele falou, irmão, não ignorais, não esqueçais, não deixam de lado o quê? Que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso aqui que a gente está te ensinando, que cada dia é um milênio, e que Cristo não pode vir no 6º milênio, no 5º, ele tem que vir no 7º, isso aqui não é novo não, irmãos. Na verdade, isso se perdeu com o tempo, por causa do quê? De entretenimento. A besta, o espírito do anticristo que já atua desde o céu, o espírito do anticristo se aplica ao diabo. Então você vê que isso já perdura por muito tempo. Ou seja, o diabo sempre estava preparando a sua cartada no 1º milênio, no 2º milênio, no 3º milênio, no 4º, no 5º e no 6º. E na verdade, o diabo queria fazer nesses milênios aqui o mesmo que ele fez na eternidade passada, como ele enganou a terça parte dos anjos. Ele está querendo enganar também os homens, e está fazendo isso. E tem cristão que está sendo enganado, tá? Pelo diabo. E estão achando que vão chegar aqui no 7º milênio, o reino de Cristo na terra. Literalmente na terra. Teremos acesso ao céu? Eu creio que sim, que nós vamos ser como os anjos. Os anjos eles têm acesso ao céu e à terra. Mas o reino de Cristo vai ser em Jerusalém. Vai ser de Jerusalém, mas com um novo céu e uma nova terra, sobre toda a terra, sobre todas as nações. Pode ler em Apocalipse 21 e 22, que você vai ver nações. Nações, tá? Igreja é igreja, nações e nações. E lá você já vai ver que vai ter feito essa colheita aqui, ó. No 6º milênio aqui, quando ele fecha, nesse 7º aqui, tem uma colheita. As primícias, lembra? Reshit, o princípio. Ou seja, isso daqui, ó, esses 6 milênios são primícias. Que eu falei para vocês, deixa eu ver, tá aqui, né? Primícias. Tá? 144 mil em Apocalipse é primícia. É essa colheita aqui que Deus está falando, ó, que vai estar no milênio com Cristo. Era isso que Deus estava explicando, simples o Apocalipse. Mas quando nós olhamos de forma correta. Agora, Alan, você lê Hebreus 9, do 23, acho que até o 28. Vai até o 28. Depois eu leio Hebreus 10, do 1 a 4. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Hebreus 9. O que está acontecendo? 23? É, Hebreus 9, do 23, acho que vai até o 28. Lê até o último versículo aí do capítulo 9. Assim as representações das coisas do céu tiveram que ser purificadas com o sangue de animais e as verdadeiras coisas celestiais. Porém, tiveram que ser purificadas como sacrifício muitos superiores, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação de santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repentinamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entrava no lugar santíssimo com sangue de animais. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez todos para que removemos nossos pecados, sua própria morte em sacrifício. Preciso nem lembrar, né? Que já... Você deu até qual? 26. Leu até o final. Acho que vai até o 28. Leu 27 e 28. Que tem um negócio interessante aí no 27. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. E ele voltará, não para tratar os nossos pecados, mas para trazer salvação. Todos aquele que guarda o grande especial dia. Grande e especial dia. Por que ele foi contado tardes e manhãs? Porque ele é grande e especial dia. Ele teve um dia determinado. Então você viu, quando o Alan estava lendo, eu conseguia fazer a leitura por aqui. Ele vai dizer, o escritor de Hebreus é fantástico para você entender o Apocalipse, tá? Ele vai dizer que até aqui, ó, até o 4º milênio, várias vezes o sumo sacerdote adentrou o santo dos santos, várias vezes foram feitos sacrifícios tardes e manhãs, mas tudo como sombra, irmãos.
Ele fala aí que é imperfeito, mas necessário era que para as coisas do céu, eternidade, dos céus, primeira eternidade, como aconteceu aquela queda do diabo, então tinha algumas coisas para ser realizadas. Quero bem ungido. Ou seja, para poder ungir o verdadeiro santuário, e não da terra que somos nós, que um dia seremos um com o de cima, mas para poder fazer sacrifício no de cima. Ele pega todas essas coisas aqui feitas até aqui, e aqui ele faz uma nova e eterna aliança. Ou seja, as coisas do passado que eram sombras, que eram vulneráveis, que tinha que se repetir todo ano tinha as festas para ser repetida, ele diz agora aqui, que foi feito uma vez por toda por Cristo. E Cristo uma vez levou nossos pecados, e uma outra vez, não outras vezes, outra vez ele virá sem pecado. Sem pecado. Verso 28, foi que você leu, Ian? Lê o 28 de novo, fazendo um favor, se você puder. Olha só, irmãos, ele veio, levou os nossos pecados, 4º milênio. Aí passou o 5º, 6º, no 7º milênio ele voltará. Mas ele voltará como? Leia lá, 28. Hebreus 9, 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício, uma só vez, para tirar muitos pecados. Uma só vez, rapidinho, uma só vez para tirar muitos pecados. Ou seja, tudo que foi feito daqui para trás, desde o 1º milênio até o 4º milênio, quando Cristo aparece, e que foram sombras que não tinham valor eficaz nas coisas celestiais, Cristo agora, uma só vez, ele muda todo esse contexto para fazer algo eterno. Continua lendo onde você parou. Ele voltará para tratar do nosso pecado, mas trazendo salvação para todos aquele que guarda o grande, especial dia. Como muita Bíblia pode dizer, aquele grandioso dia. Milênio, sabatismos, Hebreus 4. A gente não vai ler para ganhar tempo. Sábado na terra. Aqui, ó, sábado, ano sabático. O ano aceitável do Senhor, o jubileu. Tá aqui, ó. É o 7º milênio, irmãos. Isso não é novo. Isso não é novo. Olha o escritor de Hebreus, fantástico. Cadê o pré-tribulacionismo? Uma outra vez. Outra vez. E prova que ele não estava falando com os judeus, que ele estava falando de Cristo e o seu sacrifício no terra. Ele fala assim, não, carta dos Hebreus está falando com os judeus. Ele está ensinando o sacrifício de Cristo para homens que, segundo a teologia pré-tribulacionista, vão ficar na grande tribulação. Ele está falando com a igreja, irmãos. A carta era para Hebreus e provando que não existia diferença entre judeus e gentios, mas que todos, unificados pela aliança que Cristo faz aqui no 4º milênio, seriam apresentados todos juntos aqui no 7º milênio como primícias. Aqui, ó, primícias. É aqui, né? Primícias. Para Deus. No 7º milênio, isso daqui, ó, é 6 vezes 24, 144, 400 anos de cativeiro, vezes 360 dias do ano, 1460. 144 mil, 12 vezes 12, 144 mil, você vê a primícias, restite, o princípio aqui, ó, primícias. Deus estava querendo lembrar-se de primícias. No 7º milênio, Cristo, como o escritor de Hebreus falou, de uma vez por toda, ele ofereceu sacrifício, não precisa mais de sacrifício passado, da sombra que a gente está lendo aqui. Nós estamos te mostrando a transição das alianças, tá vendo aqui o escritor de Hebreus agora? Indo, parecendo que está sendo contradizendo o que já foi dito aqui. Não, ele está te apresentando a transição. Ele está te levando para aqui, para Cristo. Mostrando que Cristo é a realidade das sombras. Ou seja, em Cristo nós vivemos o quê? A realidade da lei. Aonde eu botei realidade da lei? Me ajuda a achar aquela realidade da lei. Está por aqui, cadê? Aí, ó. Aqui, ó. Sombra da lei, realidade da lei. Ou seja, até o 4º milênio, o homem vivia na sombra da lei. Ou seja, um homem iluminado pela lua. Ou seja, um homem perfeito ainda. Mas quando vem Cristo, o homem já passa a viver na realidade da lei. Ou seja, o sol é um homem pleno, é Cristo. É o rio em Ezequiel, no 4º milênio, sendo mostrado. Um rio completo. Não dava nem para atravessar, você tinha que nadar. E vou te dar um detalhe aqui do rio. Nadar. Existem 3 níveis da palavra que eu consigo entender. Quando olho para Ezequiel 47, né? Ezequiel 47, que fala do rio, 1000 côvados, 2000 côvados, 3000 côvados, 4000 côvados, o rio ele era submerso, não dava para atravessar somente a nado. Ou seja, tem como você nadar, e quem nada, nada na superfície, você sabe disso. Tem como você mergulhar, mas aí tem um detalhe.
Tem gente que sabe mergulhar, mas só de olhos fechados. Quando você mergulha em Cristo de olhos fechados, você não consegue ver essas coisas aqui. Mas você já consegue até entender alguns pontos que quem já falou. Porque você está mergulhando, você está num nível mais profundo. Mas quando você começar a mergulhar de olhos abertos debaixo desse rio que é Cristo, você vai começar a ver as profundezas que Paulo diz em Romanos. Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. E ele começa a louvar e engrandecer, porque Paulo viu todos esses mistérios, irmãos. Isso são maravilhas. Paulo estava maravilhado com o que a gente falou aqui, ó. O primeiro céu perdendo lugar para o segundo céu, a primeira terra perdendo lugar para a segunda terra, o primeiro Adão perdendo lugar para o segundo Adão, o primeiro filho de Abraão perdendo lugar para quem? Para o segundo. Os filhos de Isaac, o primeiro perdendo lugar para o segundo, os filhos de José. Então você vê ali esse contraste geral que Deus estava mostrando. Agora eu vou ler aqui Hebreus 10, que é uma continuação desse que Alan viu. O escritor de Hebreus falou que essas coisas aqui eram sombra, que precisavam ser repetidas, mas Cristo é a realidade, e em Cristo é eterno, não precisa mais ser feito novamente. E uma só vez ele vai aparecer novamente, como ele veio uma só vez. E vamos destacar algo aqui, hoje, irmãos, é o Natal. Você está comemorando esse dia aqui, ó, o 4º milênio. Você está comemorando a primeira vinda de Cristo a essa terra. E vai um recado para vocês: não tem pecado em vocês celebrar esse dia é maravilhoso. Não tem como provar nem pelas escrituras, nem por documentos históricos que dia 25 de dezembro é verdadeiramente a data de nascimento de Cristo. Mas isso é um caso que não vem o caso. A gente não precisa ficar se degradando por causa de uma data. É como Paulo falou: quem guarda o sábado, ele não falou sábado, um dia. Quem guarda um dia, que guarde para Cristo. Quem não guarda aquele dia, guardem todos para Cristo. Mas que tudo seja para Cristo. Se você guarda esse dia de Natal como um dia do nascimento de Jesus, faça isso para Deus e para Cristo. E se você, como eu, não dá muita importância para esse dia, que você não crê nessa data, ela não é confiável, faça para a glória de Deus. Não precisa de ficar brigando. Respeite quem não celebra essa data, e você que celebra, respeite quem não celebra. E juntos celebre uma coisa: Cristo vivo dentro de nós. Todos os dias, né, Alan? Eu fiquei de falar isso aqui porque não tem como não falar. A gente não tinha combinado nada disso, eu nem tinha pensado nisso, mas bate. E lembrem de uma coisa, irmãos: amem essa data aqui, ó, que é a segunda vinda de Cristo, como a primeira. Hoje a gente está reunido em família para poder almoçar junto, para poder dar o Feliz Natal, trocar presente. Amem essa vinda aqui, ó, porque assim como Cristo veio uma vez, ele vai voltar a segunda vez. E para poder trazer expiação para os nossos pecados, tá bom? É só um aviso que eu queria dar também, que é um estudo, mas não passa longe de uma pregação. Só que é diferente, entendeu? Agora deixa eu ler aqui, para a gente ganhar tempo. Já tem 1 hora mais ou menos de live, tá? Tem. Vamos ler aqui, Hebreus 10, do 1 ao 4. Diz assim, ó: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Não precisa nem falar mais nada, né? Não a imagem real das coisas nunca jamais pode tomar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles ofereciam. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por toda, não mais têm consciência do pecado, de pecado, no caso. Verso 3: entretanto, nesses sacrifícios fez-se recordações de pecados todos os anos. Verso 4, que é o último que a gente vai ler aqui: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Viu, irmãos? Olha o que ele está dizendo. A lei, que é Moisés, que é a lua, por isso que começa com a lei, tá vendo? Por isso que começa o dia com a lua e não com o sol. Porque necessário era vir primeiro quem? O imperfeito, para depois se revelar o perfeito. Por isso que o dia em Gênesis é contado tardes e manhãs, que primeiro tinha que ver Moisés, a lei, e depois Cristo, o sol, o dia.
Viu por que Deus não contou manhãs e tarde? Porque se aqui tem uma tarde no primeiro dia, cadê a manhã? Porque antes de uma tarde tem uma manhã. E depois de uma manhã tem uma tarde. Se tem uma tarde aqui, então era para ter uma manhã aqui. Cadê a manhã daqui? Entendeu por que Deus não começou com manhãs, mas ele começa com total escuridão, sem fome e vazia? Porque ele estava querendo mostrar isso. Que depois de Adão sem esperança, viria Moisés, e depois de Moisés viria Cristo. Ou seja, é a plenitude do dia. Ou seja, é a plenitude da profecia em Gênesis 1, do 3 ao 5. Que é uma chave, né? Se você entender que Gênesis 3, de 1 a 5, ou melhor, se você entender Gênesis 1, do 1 ao 5, você vai entender toda a Bíblia. Dentro desse passo que eu botei aqui, o que a gente já explicou nela, ó, Adão, Moisés e Cristo, tá toda a Bíblia. Toda a Bíblia está aqui. Predestinação, o calvinismo, que é ensinado errado, o pré-milenismo, o pós-milenismo, amilenismo, predestinação, ou seja, essa questão do calvinismo, preterismo. Todas essas coisas estão sendo ensinadas aqui da forma correta, não dessas formas erradas que a gente vê. Um dia desse uma menina questionou para mim o seguinte: por que cada um entende de um jeito? Vai aqui a minha opinião. A primeira opinião que eu tenho, porque que cada pessoa interpreta a Bíblia de uma forma, por causa das muitas traduções que a gente tem. A Bíblia Ferreira de Almeida, ela tem erros. A Bíblia nova NV1, aquela que você usa? NVT, NVI. NVI, elas têm erro. A Bíblia King James tem erro, mas não é erro de conteúdo, irmãos, é erro de tradução, erro de interpretação, ou seja, o copista e o tradutor erraram, mas não existe erro de conteúdo. E quando você pega o original, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo, você vai interpretar as coisas corretas. Essas palavras aqui, ó, Reshit, Moed, Sabat, Sabatismos, outras que tem por aqui que eu ia botar, não sei se eu botei, são palavras do original, irmãos, que nos revelam coisas. Entendeu? Então você viu que as coisas que foram feitas com sombra jamais teriam poder para nos fazer levar a esse dia aqui, o dia que nós podemos chamar também de dia perfeito. Entendeu? Agora o Alan vai ler aqui pra gente Malaquias 4, do 1 ao 4, e depois eu vou encerrar em Apocalipse 1, 16. Só vou acrescentar no Pode que acrescentar. você acabou de ler aí. Primeiro Cristo diz: não quiseste sacrifício, nem oferta para holocausto, e nem outras ofertas, nem agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou aqui: estou fazendo a tua vontade. E ele cancelou a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresentou todos os dias para realizar o serviço sagrado e ofertar perante o mesmo sacrifício, que nunca poderá remover os pecados. Esse é o mesmo texto que o Tiago acabou de ler aqui, mas só que logo abaixo, no seu versículo 8. Viu? Você tá vendo, irmão, como é que Deus tinha uma profecia aqui em tardes e manhãs? Tardes e manhãs ele estava profetizando primeiro a sombra e depois a realidade. E não descartando Adão. Porque Adão estava aqui, ó. Cadê o sol aqui? Eu botei um sol aqui, ó. Antes da lua, quando você volta, tem um sol. Aqui tem uma lua. Cadê o sol daqui? Entendeu? Cadê a manhã dali? Era para ter uma manhã ali. Por que Deus não contou tardes e manhãs aqui? Por que não tem uma manhã antes dessa lua aqui, como todas as outras têm? Ó? Por quê? Por que Deus não contou manhãs e tarde, mas tardes e manhãs? Por que Deus não contou? Agora você vai entender por que Deus não contou manhãs e tardes. Porque Cristo não vem primeiro do que o imperfeito. Mas primeiro vem o imperfeito e depois vem o perfeito. Se eu tivesse com a caneta aqui agora, eu poderia botar aqui, ó, mistério e revelação. Revelação vem depois do mistério. E não o mistério vem antes da revelação.
Por isso que essas coisas aqui ele fala em Isaías, ó, eu revelo no princípio, desde o princípio eu tenho mostrado o fim. Ou seja, porque o princípio ele estava considerando ser um mistério, e o fim é a realidade dos mistérios. Ou seja, tá vendo Jesus aqui, o sol da justiça? Ele é a revelação desses mistérios que eram sombras, imperfeitos. Ó, e também se aplica aqui. Você viu agora por que Deus não contou tardes e manhãs? Ou por que Deus não contou tardes e manhãs no dia 7? Porque esse dia ele era maior. Ele era um dia que Deus queria que a gente olhasse ele diferente dos demais. E ele queria que a gente contasse apenas 6, porque primícias. Isso aqui mostra primícias, isso aqui mostra perfeito descanso com Deus de verdade. Isso aqui mostra esse fato de ter começado à tarde, não pela manhã, ou seja, mostra mistérios e revelações. E quando você entende o mistério aplicado à revelação e revelação ao mistério, você entende o que? Você considera maravilhas. E quando você olha para aqui, você vê maravilhas. Deus estava usando Adão caindo lá no Éden para revelar isso aqui, ó, a eternidade. Os anjos caíram, não todos, mas eles caíram com o diabo, com Satanás. Entendeu? Deus está mostrando coisas infinitas aqui, irmãos. Tá bom? Alan vai ler agora pra gente aqui Malaquias 4, do 1 ao 4. Vocês entenderam? A lei está relacionada com lua. Toda vez que fala lua aqui, a gente estava apontando pro primeiro passo, ou seja, para sombra, né? Pode ser chamado de sombra, porque agora tem uma luz iluminando. Você sabe que a lua, ela tem uma luz. Ela ilumina, tá? Existe muita doideira, né? Da NASA por aí. Tem irmãos, eu não ia falar isso, mas eu vou falar para os irmãos meditarem. A Bíblia diz que Josué orou e o sol e a lua parou. Tem irmãos que simplesmente olham para o texto e falam, Josué era ignorante. A lua e o sol não parou, quem parou foi a terra. E as pessoas acreditam nisso. Você troca a palavra pela NASA. Eu vou botar aqui que eu vou ter que bater um palavra. O que você acha aí? Vê se você bota aí. Mais ou menos, Adriano. Tá muita coisa, mas... Irmãos, eu me empolguei, mas eu vou ter que bater um parabéns para vocês. Se vocês trocam a palavra de Deus pela NASA, eu tenho que bater um parabéns para vocês, irmãos. Vocês não estão sendo cristãos, fiéis à palavra de Deus, tá? Eu não acredito que a terra roda, eu acredito que a lua e o sol têm o seu caminho e eles alumiam a terra, como a gente leu aqui em Gênesis 1, do 14 ao 19, eu acho, foi o que eu li, não foi? Não foi, né? Isso, do 14 ao 19. Eu acredito assim. Eu me empolguei aí, derrubei o celular porque eu fico indignado. Os irmãos olham para a Bíblia e na maior cara de pau dizem, Josué estava ignorado, a NASA já estudou, a NASA descobriu que é a terra que roda. O sol e a lua ficam parados. Vocês vão acreditar na NASA e vão desprezar Josué. Se você acha que Josué mentiu nessa parte, então você logo vai acreditar que todo o livro de Josué ele tem uma falha. Ele é sujeito a falhas, então ele não é inspirado. Ah não, Tiago, só ali que ele errou. Como é que você sabe disso? Então a Bíblia não é infalível? Olha só o tanto de problema que você vai arrumar se você fica dando crédito a coisas seculares e que são do diabo, não tem nada a ver com Deus. Deus não precisa de ciência para mostrar nada disso pra gente. Cuidado, irmãos. Eu falei aqui de canais. Eu vou falar que ontem eu abri o YouTube para mim poder ver uma live de um irmão de estudo também. E consequentemente, foi até o Alan que me falou. E o irmão falou um pouco sobre isso daqui. Não como a gente está falando agora, mas falou de uma forma mais superficial, porque estava dando um outro estudo, não esse. E aí, abriu um vídeo de um rapaz lá chamado Rodrigo Fernandes. Não sei se vocês já viram, um que fica fazendo paródias aí. E ele estava falando umas coisas, irmão, sobre a Bíblia lá que eu te falo. Se você segue esse homem, Rodrigo Fernandes, eu te dou uma ideia muito boa pelo Espírito de Cristo. Sai fora, que é fermento de Satanás. Fermento de Satanás, tá bom? Então o Alan vai ler aqui Malaquias. Eu fiz o comentário que eu queria fazer da questão do Sol e da Lua, tá, irmãos? Sol e Lua, né? Eles têm o seu próprio caminho. O livro de Enoque fala isso, Enoque 1, tá, irmão? A gente não indica para vocês Enoque 2, Enoque 3, nada disso. Mas Enoque 1, o livro de Enoque 1, ele bate com tudo isso que a gente está te falando aqui dentro da Bíblia. Eu não precisei do livro de Enoque para montar esse estudo. Mas eu posso pegar esse estudo todinho e aplicar o livro de Enoque que não vai dar problema nenhum. Por que será?
Fica uma pergunta aí para você. E muita gente fala que o livro de Enoque é antibíblico, mas Judas valida. Enoque 1, tá, irmãos? Enoque 1. Enoque... ele também é chamado de Enoque etíope. Enoque etíope, Enoque 1. Esse sim é válido. Ele bate com toda a escritura. Eu não usei, vou falar de novo, não usei o livro de Enoque para montar esse estudo, mas o livro de Enoque se aplica a tudo isso aqui que eu estou falando para você e é a Bíblia. E o fato de eu acreditar que a Terra está parada e que gira o Sol e a Lua ela tem um caminho, não é porque Enoque falou não, é porque o livro de Josué diz isso, que a Lua e o Sol parou. A Lua e o Sol parou. Josué deu ordem para o Sol e para a Lua, não para a Terra. Ainda vamos falar que Josué era ignorante. Josué, ele era sucessor de Moisés. Moisés entendeu que cada dia para Deus era um milênio. Você acha que Moisés não entendeu que o Sol e a Lua têm um caminho? E você acha que Moisés não passou isso para Josué? É a pergunta que eu te faço. Então a NASA é maior que os profetas, é maior que os apóstolos, é maior que o próprio Cristo. É isso mesmo? Então, beleza. Que o próprio Deus também. Maior que o próprio Deus. A NASA é, sem comentário. Pensa aí, vou deixar para você pensar. Leia ela para a gente poder deixar um pouquinho de espaço para os irmãos fazerem umas perguntas. Malaquias capítulo 4? Não, é 4. Malaquias. 4 do 1 ao 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima, arde como uma folha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde a raiz até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura e as suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como um bezerro solto no pasto. No dia que eu agir, vocês pisarão sobre os que preservam, como se ele fosse pó. Os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os seus decretos e o estatuto do que dei a todos Israel no Monte Sinai. Leu o quadro? Sim. Viu Deus falando de justiça, o sol que nasceria, Cristo. E é o que vocês estão celebrando hoje, dia 25, o nascimento de Cristo. Embora não tenha provas, nem evidências na Bíblia, nem documentos históricos que seja hoje dia 25 de dezembro. Mas enfim, vocês estão celebrando esse nascimento do sol da justiça, a primeira vinda de Cristo. E ele vai apontar para a segunda vinda de Cristo. E em uma vez, não é em duas vezes. Tá? Uma para a igreja, outra para judeus, não. É judeus e gentios juntos. E o que sobrar serão que serão nações que vão estar espalhadas dentro do milênio. O reino de Cristo, o milênio na terra, vai ter nações. E dessas nações serão tiradas as primícias de Deus. Ó. O mundo, como diz naquela parábola do joio e do trigo, o mundo é o campo. O diabo plantou sua semente junto do trigo, mas as primícias vai ser colhida. Primícias, ou seja, os frutos primeiros. Entendeu? Então é basicamente isso que ele está falando aqui. Cristo está apontando para o sol, tá vendo? Agora aparece o sol, viu? Foi a tarde e amanhã. Ou seja, agora está aparecendo o sol. Tá vendo a ligação? A ordem que Deus coloca, os dias acontecendo, como é que aponta para Moisés e Cristo, a sombra e a realidade. Eu peço a vocês perdão pelos barulhos, mas infelizmente a gente não tem como tirar, tá bom? Mas está dando para entender, tá? O estudo está sendo bem aplicado, pelo que eu estou vendo aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar, mas eu acho que não vai ficar muita dúvida. Claro que se for a primeira vez que você está ouvindo essas coisas, pode acontecer de surgir dúvidas e você pode perguntar. Daqui a pouco eu vou deixar vocês perguntarem se vocês quiserem. Então agora eu vou ler aqui o último texto, que é Apocalipse 1,16, tá bom? Onde nós estamos sincronizando Cristo com o sol. Mostrando para vocês que o sol aqui, ó, da criação, do dia, é Cristo. Diz assim, ó. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Claro que esse texto aqui está dizendo só apenas o rosto, mas
Então a gente entende o quê? O cabeça, ele brilha como o sol. Se o cabeça brilha como o sol, o corpo logo também tem que brilhar como o sol. Porque nós somos um com Cristo. Assim como ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, no quarto milênio, nós também receberemos esse corpo glorificado que ele recebeu no sétimo milênio. Como a gente leu aqui em Hebreus aqui, ó, 9:28, se não me falha. A memória diz que ele veio a primeira vez, apresentou com nossos pecados, como o sumo sacerdote fazia, mas adentrou o Santo dos Santos, ou seja, o tabernáculo celeste, não feito por mão de homens, a gente já leu aqui, tá? E aí sim, uma outra vez ele vai aparecer com nossos pecados expiados, como acontecia na lei, ou seja, naquele grande e esperado dia, ou especial dia, aquele dia determinado. Entendeu, irmãos? E numa chamada de live que a gente fez, a gente citou esse texto aqui, ó, Apocalipse 12:1. A mulher estava vestida de sol, tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. As 12 tribos. 12 estrelas, fala. 12 estrelas, que se aplica aí nas eras. Por isso que eu botei aqui, ó, 2000 anos, 2000 anos, mais 2000 anos. Isso está aqui dentro de Apocalipse 12. E quando você vê que ela está vestida de sol, ela está vestida de Cristo. E quando ela tem a lua debaixo dos pés, quer dizer o quê? Que ela passou. Ou seja, a lei aqui, ó, é passada. Lembra que o escritor de Hebreus acabou de dizer que essas coisas elas eram imperfeitas, porque elas se repetiam por várias vezes. Então, a mulher do Apocalipse 12:1, ela está mostrando o quê? Que a antiga aliança ficou para trás e que a nova aliança estava em vigor naquela figura daquela mulher. Ou seja, Deus estava revelando ali tempos. E aí você vai ver dentro do contexto de Apocalipse 12, ele vai passar de Adão até Moisés, de Moisés até Cristo, ó, de Adão até Moisés, de Moisés até Cristo, de Cristo até o tempo do fim. São 4.000 anos dentro desse contexto aqui, ó, de Apocalipse 12. E como a gente disse, se Deus quisesse usar só o Apocalipse 11, o Apocalipse 3, o Apocalipse 17 para explicar sobre a besta, ele conseguiria. Mas ele fez questão de elaborar o Apocalipse 12 para trazer isso, o quarto dia da criação, apontando para o quarto milênio. E essa ligação que Deus fez de um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, é que ele queria que a gente aplicasse essas coisas nessas coisas aqui, ó. No que estava aqui em Apocalipse 12. Olha a complexidade do estudo, irmãos. Vocês viram aí? É a tradição da aliança. Fala que isso não é maravilha, irmãos. Fala aí que não é maravilha. Se para você não for, pode botar nos comentários aí, mentiroso. Ó, mistérios, as revelações. E quando você entendeu tudo isso que a gente explicou, se você entendeu, se você chegou aqui agora, volta no início depois e vê. Aí você vai ficar maravilhado. Como que Deus fez. Sabe? Os passos que Deus estava... As direções, né? Os links, as... a palavra mais correta seria as ligações que você faz com os textos quando você compreende eles de forma correta. Olha só o que Deus mostrou em um estudo aí de 1 hora. E às vezes você frequentou a igreja aí talvez 40 anos e nunca aprendeu nem isso daqui, ó. Nem isso daqui. E olha o que você aprendeu em 1 hora. E você está achando que isso daqui é tudo? Ainda tem muito mais que poderia ter sido falado aqui, só que a gente não tem tempo. Quantos outros textos que a gente poderia ter lido aqui para poder fundamentar tudo isso? Só que a gente pegou os mais claros e os mais importantes para poder mostrar para vocês que cada dia da criação é um milênio e que esse último milênio aqui não foi contabilizado porque Deus queria que a gente contasse esses 6 que são primícias e que esses primícias estariam nesse dia aqui no futuro, depois de 7 milênios. Entendeu? É isso que Deus queria que a gente entendesse. Está aí o estudo, o grande mistério da criação, tardes e manhãs. Olha só, o porquê que Deus contou tardes e manhãs, porque primeiro vem a lei e depois a graça. Vem a sombra da lei, depois a realidade da lei. Graça é o mesmo que realidade da lei, tá, irmãos? Porque a gente fala assim, vem a graça, a gente pensa que a graça é algo diferente da lei, não é. Só que é as realidades. E esse Rodrigo Fernandes, que eu te falei, ele diz que esses versos aqui, ó, Números, Gênesis não, mas Números sim, Romanos não, Gênesis sim também não, mas Números principalmente, quando fala com Alan Hilkiel, de sacrifício feito tardes e manhãs, sabe o que ele diz? Que esses versículos caducaram. Olha só como é que esse homem está sendo usado por Satanás. Caducou o que aqui que caducou? O escritor de Hebreus fez uma transição. E isso são mistérios, isso daqui são realidades.
O livro de Hebreus, ele é perfeito para entender a transição das alianças. Ou seja, a sombra da lei perdeu lugar para a realidade da lei. E nada caducou, tá, irmãos? Nada. Quando você encontrar com esses homens, dá dislike nos vídeos deles. Bota aquele joinha para baixo. Sabe por quê? Para essas porcarias parar de chegar aos ouvidos das pessoas. Porque tem corrompido muitas pessoas que não vigiam e não oram. Porque Paulo mesmo diz que o falso profeta tem que ser julgado pela igreja. Então, nós temos que denunciar as obras das trevas. Nós temos que anunciar as obras de Deus, porque isso se aplica a conhecer o nome de Deus. E Jesus falou, Pai, guarda-os no teu nome que eu manifestei a eles. Aqui, o nome de Deus. Não é só isso. Nós poderíamos ter falado aqui sobre as 70 semanas, 2 casas de Israel, as festas de Deus que está aqui, ó, Hebreus, Cristo, a própria vinda de Cristo faz parte das festas. Eu te faço uma pergunta, por que Cristo foi crucificado na Páscoa, entregue como um cordeiro na Páscoa? Ou por que João Batista, vamos por ordem, João Batista chama Cristo de cordeiro, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontou Cristo como um cordeiro. Cristo é entregue na Páscoa, como se fazia. Na Páscoa se entregava um cordeiro, imolava ele, e depois celebrava os asmos, e depois tinha as primícias. Cristo ressuscita como primícia. Paulo chama de primícia dos que dormem. Cristo é primícias. E depois em Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, derramou o Espírito Santo. E aí depois você tem no Apocalipse toque de trombeta. Você tem o dia da expiação e você tem a festa dos tabernáculos. Por causa de que é isso, irmãos? Olha onde é que Deus queria que você chegasse, irmãos. Você está achando que a Bíblia é o quê? Ler 2 versículos por dia, chamar de pão diário? Sai fora dessas coisas, irmão. Evoluem, crescem na graça e no conhecimento, como o apóstolo Pedro, homem que tinha um entendimento aqui, gigante sobre a criação, falou, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava com Oséias em mente. Oséias vai falar a mesma coisa. Conhecer o Senhor é prosseguir em conhecê-los, porque Oséias sabia que Deus estava revelando no princípio o fim. Por isso que ele falou, conhecer o Senhor é prosseguir em conhecê-lo. Ou seja, se você não for até o fim, você não vai entender o princípio. Olha a mente do profeta Oséias, irmãos. Não fica usando isso como jargão, conhecer a Deus é prosseguir em conhecê-lo. Fica usando essas coisas como jargões, não, irmão. Estuda uma palavra. A palavra de Deus é para ser estudada, porque um dia você vai reinar com Cristo. E é o seu conhecimento, a forma que você se comporta na presença de Deus, que vai determinar a posição que você vai ocupar no reino de Cristo. Entendeu? Se você vai reinar sobre uma cidade, um estado, se você vai reinar sobre nada, se você nem vai entrar no milênio. Entendeu? Então olhe para essas coisas, irmãos. Olhem para essas coisas porque elas são perfeitas, são maravilhas de Deus que foi nos revelada e que um tempo era mistério. E você deve entender que a Bíblia acontece em tempos, tá, irmãos? Por isso que eu citei aqui, primeiro e segundo milênio eu marquei. Terceiro e quarto milênio eu marquei. Quinto e sexto milênio eu marquei. Por quê? Porque Deus trabalha com tempos determinados, irmão. Moedes, tempos determinados. Nunca esqueçam disso. Nós temos aí praticamente 1h30 de live. Alan, vê se tem alguém online. Vê se alguém quer fazer alguma pergunta. Deixa aí suas perguntas, irmão. Nós vamos esperar você fazer uma pergunta para a gente poder encerrar a live da mesma maneira que a gente começou orando. Para que Deus possa te dar entendimento dessas coisas. Você ainda aqui na frente, para você olhar e admirar aí. São grandezas de Deus, irmãos. Grandezas de Deus. Quando você começar a entender essas coisas aqui, você que é um pregador, suas pregações vai melhorar. Entendeu? Tá aí, Pode começar aí, a meditar nessas coisas aí. São maravilhas de Deus, irmãos. Deus revelou pra gente, não é porque a gente é melhor que ninguém, não. A gente não está atrás de seguidores, como a gente já tem falado. A gente não quer que vocês deixem de ser assembleano, deixem de ser batista, deixem de ser adventista, nada disso. Nós queremos que vocês sejam batista, sejam presbiteriano, sejam um assembleano, mas com palavra de Deus, não palavra de homens. Nós queremos fazer você escolher Deus e não o homem. Porque o homem é perigoso. O homem pode te levar, te induzir a você estar dentro do sistema da besta. Entendeu? Então, tem alguma pergunta aí, Alan? Por enquanto não. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode mandar para Pode perguntar. Aí. Se você não entendeu alguma coisa, por que você não entendeu? Porque pode acontecer, entendeu? Se eu não souber responder, o Thiago responde. E se eu não souber responder, né? Eu procuro saber, depois trago para você. Eu vejo quem me fez a pergunta, depois eu procuro aí e te informo. Mas eu acredito que o que você perguntar dentro do que está aqui agora, nós vamos conseguir te responder, porque a gente estudou isso tudo aqui para poder estar aqui hoje falando sobre isso.
Mas se você tiver uma outra pergunta que não tem a ver com o estudo diretamente e você quiser fazer também, pode fazer. Já que não tem muitas perguntas, a gente abre exceção para vocês aí. Quiser perguntar sobre transição, quiser perguntar sobre arrebatamento, quiser perguntar sobre as 70 semanas, sobre as 2 casas de Israel que a gente citou aqui, quiser perguntar sobre um pouco mais sobre tardes e manhãs, alguma coisa desse tipo, podem perguntar. São exatamente 4h33, quando for 4h40 a gente encerra a live. Se ninguém fizer pergunta, vai ficar para uma próxima. Quero ser que a gente queria apresentar para vocês, irmãos. Isso aqui ó, não é novo. Dias como milênio não é novo. Isso estava na mente do apóstolo Pedro há quase 2000 anos atrás. Por que Cristo não falou sobre isso, Tiago? Aí você deve entender o propósito de Cristo e o propósito da igreja. O fato de Cristo não ter falado e nós ensinamos, Cristo está ensinando, porque nós somos um com Ele. Entendeu? Enquanto os irmãos preparam a pergunta, se tiverem, deixa eu frisar uma coisa aqui também bem interessante. Eu botei essa chavinha aqui, irmãos, ó. Eu falei aquela hora e esqueci de destacar. É uma chavinha, não sei se vocês vão conseguir ver, né? É uma chavinha bem feinha, mas é uma chavinha que eu desenhei. Esses versos aqui que estão aqui, que é Gênesis 1, do 3 ao 5, onde diz Deus haja luz, houve luz, eu até citei aqui. Isso aqui é uma chave por quê? Porque isso daqui vai estar abrindo toda a revelação que Deus vai estar fazendo nesses 6 milênios e até no 7º milênio. Você acredita que no profeta Isaías Deus revela o milênio? No profeta Jeremias, né, Alan? No profeta Ezequiel, Deus está revelando o milênio de Cristo. E é na terra, não é nos céus. Porque aquelas coisas que estão sendo faladas lá nunca se cumpriram aqui na terra, nem pode. Do jeito que está, não tem como se cumprir. Entendeu? Então tá aí, para vocês, ó. Maravilha isso daí, maravilhado. Eu confesso para vocês que quando eu tive essa revelação, por exemplo, um estudo como o Apocalipse 12, eu já vi outros irmãos. Então não é basicamente uma revelação própria minha. Mas essas coisas aqui, do jeito que eu te falei, eu nunca vi em lugar nenhum. Eu fui meditar e Deus começou a mostrar essas coisas aqui para mim e para Alan, né, Alan? Sim. Entendeu? A gente fez uma live alguns tempos atrás, acho que um mês e pouco, 2 meses atrás. A gente falou rapidamente só mais sobre Adão, Moisés e Cristo. Mas a gente não trouxe o gráfico para vocês estarem vendo, tá vendo? Um pouco embolado, mas se você viu desde o começo, você viu que ficou bem explicado. E se ficou alguma coisa sem explicar, que por exemplo eu posso ter esquecido, ou o Alan também, vocês deixem nos comentários. Mas nunca esqueça, ó, o princípio é mistério, o final é revelação dos mistérios. E quando você bota e aplica o princípio no fim no princípio, entendendo que Deus tinha um propósito com os dois, trabalhando juntos e não separados, você vai receber as maravilhas de Deus. Você vai ficar maravilhado com essas coisas aqui. Então você sabe, Tiago, exatamente quando que Cristo vai voltar? Sim. Sim. Você pode dar uma data, Tiago? Não. Mas você sabe quando ele vai voltar? Sim. Olhando para as profecias da Bíblia, você sabe. Será em 2030? Não sei, pode ser. Aí depende muito. Porque pode ter havido algum erro no calendário. Então se tiver algum erro no calendário, vai dar erro no calendário de Deus. Porque o calendário tem que estar de acordo com o calendário de Deus. Se tiver um calendário fiel com o calendário de Deus, se Deus permitisse, se Deus permitiu, nós temos a conta exata do 7º milênio para poder esperarmos Cristo. Entendeu? E a gente sabe que depois de uma semana, a última semana do profeta Daniel, a gente sabe como que essa semana começa, nós sabemos a metade dela. Nós sabemos de onde vem o anticristo, né, Alan? Que a gente está esperando o anticristo aí vindo dos Estados Unidos. Da nova ordem mundial. Da nova ordem mundial. Papado. As 2 ideias, irmãos, que eu jogo por terra logo de cara, para vocês pararem de ficar fixados nelas, a ideia de que o anticristo vem de uma nova ordem mundial, como se fosse dos Estados Unidos, que todo mundo sabe, olha para os Estados Unidos, né? Como se fosse o único país no mundo que trabalhasse com a nova ordem mundial. E outra coisa é olhar para o papado, tá? Olhar como se o anticristo viesse de Roma, como os preteristas, a maioria deles ensinam, que no caso seriam os adventistas também. Alguns assembleanos também cresciam, alguns batistas também cresciam. Mas a maioria dessas ideias, a maioria das pessoas que creem nessa ideia de que os papas são as bestas, do Apocalipse 13, vem dos adventistas, tá? A gente não está falando mal, a gente está condenando o ensino, não os adventistas, tá, irmãos? Nós estamos condenando os ensinos pela Bíblia, não é pelo que nós achamos. Quando você vai para a Bíblia, você tem da onde vem o anticristo, tá? Qual país, a nação, tá bom? Então, irmãos, basicamente a gente já está chegando ao fim da live.
Eu dei aí o tempo que eu falei para vocês que eu ia dar. Nós vamos encerrar orando, né, Alan? E dizer para vocês o seguinte, se ficou alguma dúvida, vocês põem nos comentários. Para que serve, Thiago, esse estudo? Eu já te falei, para você entender sobre a transição das alianças, para você entender o sacrifício de Cristo e como que ele se cumpre, porque quando você chegar no Apocalipse, você vai ter que entender essa parte que a gente explicou aqui, ó. O 4º milênio, que é o 7º milênio. Se você não entender isso aqui junto com Hebreus, você não vai entender o Apocalipse. No Apocalipse está aparecendo figuras relacionadas com a lei. Só que está sendo aplicado na realidade. Ou seja, como ele falou lá em Hebreus, de uma vez por todas. Entendeu? Então é isso daí, irmãos. Deu prazo. Não está tendo nenhuma pergunta? Ninguém quis fazer pergunta. Espero que os irmãos tenham entendido. Se vocês tiverem algum receio, né? Porque tem gente que tem medo de botar pergunta e depois o pastor da igreja ver e achar que você está querendo seguir a gente já deixa bem claro que a gente não quer seguidores pra gente. A gente quer pessoas que cresçam na graça e no conhecimento para Cristo. Para esse dia aqui, ó. Nós buscamos esse dia aqui, ó. O dia 7. Tá bom? Então, assim, se você quiser fazer uma pergunta no particular, eu sempre deixo, vou deixar aqui meu WhatsApp, é 22 988 38 7288. Me chama lá no particular, pode perguntar, que aquilo que eu souber, eu vou te explicar. O que eu não sei, eu vou dizer, ó, não sei. E o que eu entendo, pelo que eu conheço de Bíblia, vou dizer, isso aqui é o que eu entendo, mas eu ainda preciso de, talvez, estudar mais um pouco. Igual eu já falei com a irmã me perguntou algo, eu falei, ó, irmã, eu vou te compartilhar aquilo que eu ainda sei. Talvez tenha muita coisa em poder aprender e talvez você compartilhe comigo o que você sabe, que talvez pode ser acréscimo para aquilo que eu sei. Então eu vou ser bem sincero, se eu souber eu sei, se eu não souber eu não sei. Mas você me chama no particular e pode fazer suas perguntas, tá bom? O Alan começou orando, agora eu vou encerrar orando. Já deu tempo aqui. Eu agradeço a cada um de vocês que viram, que vão ver, que viram até a metade para depois ver o restante, que não querem ver. Eu vou orar por cada um de vocês, porque essas coisas aqui, ó, são maravilhas de Deus. E essas coisas precisam de estar na nossa mente e no nosso coração, tá bom? Então eu vou encerrar orando. Quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Não. Mostrar alguma coisa que ficou sem mostrar? Você já mostrou tudo. Tá tudo já? Já tá tudo levado. Então tá bom, então vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, Deus, nós te louvamos, Pai, por essa tarde, por todas as dificuldades que teve. Eu derrubei a câmera com o meu emocionalismo, indignado, misturado com indignação. Teve conversas, teve pessoas que entraram aqui, e o Senhor sabe por que essas pessoas entraram aqui na hora do estudo. E todas as coisas, Deus, venham cooperar para a glória do Teu nome. O Senhor sabe, Deus, que nós não estamos ensinando isso em busca de abrir um ministério para ganhar dinheiro de ninguém. Pelo contrário, nós passamos longe dessas coisas. Nós estamos ensinando porque é a palavra de Deus que está no nosso coração. É a palavra de Deus que está na Bíblia. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha iluminar a mente dos irmãos, que os irmãos venham entender essas coisas que a gente passou aqui, pela pureza da Tua palavra. Mostre para eles, Deus, que essas coisas não são frutos meus do Alã, mas é fruto do Espírito, como Paulo diz que o Espírito nos ensinaria, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Meu Deus, que as pessoas possam ter, meu Pai, recebido as maravilhas que eu falei para eles. O Senhor sabe, Deus, são mistérios, revelações e maravilhas. Ou seja, quando nós entendêssemos o mistério e as revelações, automaticamente viria e brotaria nos nossos corações, na nossa mente, as maravilhas. Que essas pessoas sejam alcançadas por isso. Obrigado porque o Senhor nos conseguiu fazer chegar aqui a tempo. Nós atrasamos de 3 a 6 minutos, agora eu não lembro. Nós pedimos perdão aos irmãos. Meu Pai, mas o Senhor sabe por que atrasou. Nós estávamos tentando colocar as coisas para funcionar aqui. E tudo de improviso, sabe? Depois nós vamos estar gravando aqui mais ou menos para fazer tipo os bastidores do estudo. Para que os irmãos possam ver como é que é. Às vezes tão difícil dar um estudo. Como que a gente gasta tempo para poder emendar essas cartolinas, sabe, Deus, botar as coisas tudo certinho de uma forma que as pessoas vão entender, sabe, talvez esse quadro poderia ter ficado melhor, mas foi o primeiro que a gente fez e a gente espera melhorar, trazer mais estudo para os irmãos. Então, meu Deus, que nesse dia 25, que eles comemoram, Deus, o nascimento de Jesus Cristo, eles não estão errados. Eles devem comemorar sim que Cristo um dia nasceu e principalmente crer que Cristo deve nascer em nossos corações. Essa é a mensagem do nascimento de Cristo. Quando ali em Lucas começa a narrar o nascimento de Cristo, Deus queria que nós olhássemos para essas coisas, somássemos as cartas dos apóstolos e deixasse e permitisse Cristo nascer dentro de nós. Então, Deus, que nesse dia de hoje, que eles estão reunidos com a família, alguns tiraram tempo para ver, outros não tiraram, outros nem quiseram ver, outros querem ver, mas não pôde ver todos, vão ver depois. Meu Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles com graça e conhecimento. Graça e conhecimento.
para que nesse dia aqui, Senhor, o dia do descanso, que Hebreus fala, o escritor de Hebreus fala, dia do descanso, os irmãos que nos assistiram agora, junto com aqueles irmãos que não quiseram assistir, e junto com muitos outros irmãos que ainda virão pela graça e pela misericórdia do Senhor, possam estar com Cristo aqui, Deus, nesse dia, reinando sobre a terra e ensinando essas coisas aqui que a gente está ensinando agora para as nações que vão estar. As nações vão ter que ser ensinadas, e vão ser ensinadas por nós, a igreja de Cristo glorificada e transformada. Então, Deus, eu te peço, meu Pai, abençoe cada um desses irmãos que estavam aqui com a gente. Não importa a denominação, o que importa é a sua fé em Cristo. E mesmo que ele não tenha uma fé em Cristo, mas ele se despertou para poder ver esse estudo, é porque ele tem vontade de se envolver com Cristo. Dá essa dádiva para ele, porque ter o Espírito Santo em nós é um presente do Senhor que não tem como ser retribuído. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Cristo, amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos.